Oi, mundo! Bem-vindos a mais um vídeo, onde a gente continua, na verdade, o vídeo da semana passada. Você lembra que eu terminei dizendo que eu havia gravado tudo em um vídeo só e que ficou muito grande, seria meio ruim de digerir tudo, toda a informação que estava naquele único vídeo, então eu parti em dois e hoje a gente continua o assunto de manipulação de strings com foco em interpolação de strings, que é algo muito, muito importante, eu tenho certeza que você vai usar bastante no seu dia a dia como programador Python. Então corre lá, prepara teu cafezinho esperto enquanto a produção roda a vinheta e a gente vai para o dia de hoje. Vem comigo. E para acabar, a gente chega na parte mais importante desse vídeo, que é formatação de strings. Isso sim é algo muito importante, extremamente utilizado e que eu acho que é o que realmente justificou criar uma lição, um vídeo separado só para falar de manipulação de strings. Mas antes disso, ainda mais importante é você clicar no curtir e se inscrever no canal, porque estudos apontam: quem assina o Caverna Dev se torna um programador muito mais pythônico. Humor! Zoeiras à parte, sim, por favor, se inscreva, curta, compartilha, comenta, para fortalecer e me incentivar a continuar aqui fazendo vídeo, certo? Vamos lá, formatação de strings. Existem pelo menos 3 formas da gente fazer formatação de strings. Uma é um jeito antigo, um pouco antiquado e já caiu em desuso, mas ainda é importante saber porque ainda tem muito código por aí rodando usando esse estilo, então você tem que saber que ele existe, você tem que saber como usá-lo, você tem que saber como debugá-lo se for preciso. E existem outros 2 estilos mais novos e muito mais fáceis, muito mais recomendados. Nós vamos ver os 3 aqui. Para isso, nós vamos usar as mesmas 3 variáveis. Eu criei uma variável aqui chamada age, que seria idade, 60, name, que seria Charles Xavier, e o job, que é a ocupação, o trampo do cara, que é eu ser o líder dos X-Men, beleza? Eu coloquei esse nome dessas 3 variáveis em inglês, tem um motivo que a gente já vai ver agorinha mesmo. Mas, enfim, são 3 variáveis e nós vamos usá-las para sempre formar a frase, né, ou o texto, a string. Charles Xavier tem 60 anos e ele é o líder dos X-Men. Essa é a frase que a gente quer compor, certo? Você poderia argumentar que isso é muito fácil de fazer usando o método print, o comportamento padrão do método print, que é passar parâmetros diferentes e, usando as vírgulas, né, o comportamento padrão do print é simplesmente adicionar um espaço e printar o próximo, o que está no valor da variável que é passado como parâmetro. Vamos ver isso aqui. Ó. Seria muito fácil, então, fazer isso. Se eu mandar printar isso, o que vai acontecer? Charles Xavier tem 60 anos de idade e ele é líder dos X-Men. Beleza, é isso que eu queria fazer. Mas repare que não é bem isso que eu queria fazer. Ah, bom. Ok, eu consigo alcançar esse resultado usando a função print, mas na verdade o que eu quero fazer é ter uma variável que armazena a string que vai ser isso aqui. Ok? Quando eu faço isso dentro do método print, eu não estou armazenando isso em lugar nenhum. Eu só estou dando para o Python os parâmetros necessários para ele escrever isso na tela, mas eu não armazenei isso em lugar nenhum. Então, se eu preciso de salvar isso num arquivo ou num banco de dados, ou, enfim, num log, qualquer tipo de coisa nesse sentido, eu não tenho essa informação. Se eu quero guardá-la em algum lugar, eu preciso transformar isso em um dado do tipo string, que eu posso usar e jogar para algum lugar. Como que a gente faz isso em Python? Salvando isso dentro de uma variável, beleza? Para isso, nós vamos precisar fazer formatação de strings. Vamos olhar então o primeiro estilo, que é aquele que eu comentei que já caiu em desuso, que não é mais recomendável, mas ainda funciona. Caso você se sinta bem usando, tudo bem, você pode usar. Mas as pessoas vão começar a te olhar torto se você faz isso daqui para frente. Melhor se ater a um dos outros 2 estilos que eu vou mostrar logo adiante. Mas o que a gente vai ver agora é a substituição de strings usando o operador módulo, que é o percentual. Lembra que quando a gente viu concatenação de strings, nós vimos que os programadores da linguagem permitiram que a operação de adição tivesse um significado dentro de strings e fizesse o que ela faz, que é concatenar strings. Eles também fizeram o mesmo com a operação de módulo, que é permitir que valores de variáveis sejam substituídos dentro de uma string que você está tentando formar. Vamos ver isso na prática. Deixa eu limpar isso daqui, isso já não nos interessa mais, porque não é isso que nós queremos fazer. O que nós queremos fazer é criar, então, uma variável que vai receber como resultado final exatamente isso que a gente printou aqui na tela. Mas a gente vai montar essa variável através de substituição dos valores armazenados nas variáveis name, age e job dentro disso aqui. Então, como que isso funciona? Primeiro, você tem que colocar, entre aspas, o esqueleto da string que você quer obter no final das contas, beleza? E aonde as substituições vão acontecer
você, no lugar delas, tem que colocar esse percentual e um S. O S eu já vou comentar daqui a pouco, mas é sempre percentual e alguma coisa. Na imensa maioria das vezes, essa alguma coisa é o S. Poderia ser um D, poderia ser um I, poderia ser várias coisas. Eu vou deixar um link aqui na descrição do vídeo com todas as possibilidades de substituição. Para fins de efeitos práticos, foca no S, porque ele é o que, sei lá, 97, 98, 99% das vezes é o que seria usado. Uma vez que você fez isso, ao fechar as aspas, você vai fazer uma operação de módulo. Eu sei que isso não faz muito sentido, mas é assim que é a sintaxe. Você vai fazer uma operação de módulo com as variáveis que vão entrar nessas substituições exatamente na ordem em que elas têm que aparecer dentro de parênteses. Isso aqui em Python é chamado de tuple ou tupla. Nós não vimos isso ainda. De novo, assim como eu falei de listas que nós vamos ver numa lição adiante, nós também vamos ver tupla ou tuples numa lição adiante. Então, não precisa de entender o que é uma tuple agora, foca apenas na sintaxe. Basicamente abre parênteses, coloca as variáveis exatamente na ordem que elas têm que aparecer aqui. A primeira em primeiro, a segunda em segunda, a terceira em terceiro. Então, se o primeiro aqui no texto, na string que eu estou tentando formar é o nome, então eu vou colocar a variável que representa o nome. Se o segundo é a idade, então eu vou colocar a variável que representa a idade. E se o terceiro é a ocupação, né, o trabalho, eu vou colocar então a variável que representa o trabalho. É basicamente isso, não é tão difícil de entender, aliás, é até bastante simples, mas qual que é o problema disso? É muito fácil cometer erros e não é muito legível. Se você não está olhando, claro, você é um ser humano, então você começa a ler daqui, da esquerda para a direita. Enquanto você está lendo, você não tem contexto nenhum do que é isso. É porcentagem S tem porcentagem S anos de idade e ele é porcentagem S. Ah, ok, então é nome, idade, job. Tudo bem que essa frase pode fazer algum sentido logo imediatamente quando você termina de ler. Não necessariamente você precisaria de olhar os nomes das variáveis para entender o que seria formado ali, mas é porque isso é algo razoavelmente simples, corriqueiro. Mas imagina algo muito mais complexo, com dados que não são tão óbvios assim, algo como altura, como, sei lá, circunferência, como cor de um carro, como quantos quilômetros por hora um determinado carro se movimenta. Seria muito ruim de ler. Quem está lendo o código, quem está precisando de entender o que isso aqui está fazendo, tem uma certa dificuldade de entender rápido o que isso quer fazer. Ou seja, o que isso quer dizer? Isso não é nada pythonico. E é por isso que esse método, esse estilo de substituição de string está ficando para trás e está sendo substituído por coisa nova. Porque o Python, como eu já disse em alguns vídeos, ele preza muito por legibilidade, por facilidade de leitura e facilidade de escrita. Isso aqui não é fácil de escrever e não é fácil de ler. E é muito fácil de cometer um erro. Peraí, será que o nome vem primeiro, a idade vem primeiro, o trabalho vem primeiro? O que é primeiro aqui? É complexo, por isso não é muito bom. Mas vamos rodar e vamos ver qual é o resultado. O que vai acontecer? Charles Xavier tem 60 anos de idade e ele é líder dos X-Men, como a gente esperava. Então, funciona. Tem outra forma de fazer isso, uma forma que é discutível, algumas pessoas acham um pouco mais legível, inclusive eu acho um pouco mais legível dessa forma, porém, o problema dela é que ela é mais verbosa, ou seja, ela exige que você digite mais. Uma das coisas que eu mencionei enquanto a gente estava olhando para isso aqui é justamente, na hora que eu estou lendo isso, é porcentagem S, tem porcentagem S, aonde isso está me levando, o que vai ser o resultado disso aqui? Fica um pouco ruim de ler. Então, uma forma que os programadores Python ofereceram dentro da linguagem de fazer a mesma coisa, mas tornar o código um pouco mais legível para quem está batendo o olho nisso aqui e tentar entender mais fácil o que vai acontecer, é você incluir um apelido, uma espécie de nickname do que vai acontecer aqui, certo? Então, à medida que você vai escrevendo a frase, né, a string que você quer compor, você pode colocar aqui, ó, eu estou querendo indicar que aqui vai entrar um nome, aqui vai entrar uma idade e aqui vai entrar uma ocupação. Repare que a sintaxe é um pouco complexa, um pouco azeda. Você ainda precisa do percentual, você tem que abrir parênteses, colocar o apelido, né, o hint, a indicação do que você quer colocar aqui, e você ainda tem que colocar aquele S, beleza? Então, isso acontece em todos. Então, é percentual, abre parênteses, o apelidinho que você quer dar e o S. Mas como que depois você faz referência às substituições? Aí muda, não é mais usar apenas uma tupla. Aí você tem que usar um dicionário. Novamente, dicionário é uma estrutura de dados. Nós vamos ver dicionário, é algo muito importante, mas está na lição um pouquinho para frente. Aqui não importa saber o que é um dicionário, importa saber apenas qual que é a sintaxe, como usar isso nessa estrutura de substituição de string, de formatação de string.
De novo, é o mesmo operador módulo, porém, agora, o apelido que você deu aqui, essa chave que você usou aqui, você coloca ela entre parênteses, dá 2 pontos e passa o nome da variável. É por isso que aqui eu usei aqueles nomes em inglês, porque, claro, poderia ser nome aqui, não tem problema nenhum, só para mostrar que não precisa de ser o mesmo nome que está aqui. Deixa eu voltar aqui para name, senão a gente vai ter um bug. O mesmo nome que você usa na chave como um apelido aqui, não precisa de ser o nome da variável, pode ser um nome distinto. É até recomendável que você use o nome da variável para ser bem explícito, mas não precisa de ser. Só queria demonstrar aqui que não precisa de ser. Então, o nome, a chave nome, né, vai ser a variável name. A chave idade vai ser a variável age. E a chave ocupacão, né, ou ocupação, vai ser a variável job. É isso que essa sintaxe aqui quer te passar. Beleza? Então, aqui em cima você usou uma tupla e você não usa nenhuma indicação, nenhuma chave do que vai ser substituído aonde, você vai apenas pela ordem, a ordem que elas aparecem, e aqui você vai pela chave. Inclusive, você não precisa de colocar na ordem, porque aqui ele vai fazer a referência usando essas chaves dentro do dicionário. Então, a ordem ali não é relevante. Então, vamos dar uma rodada aqui de novo no programa e ver que o resultado é exatamente o mesmo, com exceção de um ponto que tem aqui e que não tinha ali em cima. Então, só para ficar idêntico, removi esse ponto, executei o programa novamente, você vê que o resultado é exatamente o mesmo. E, mais uma vez, só para provar o meu ponto de que isso aqui não precisa estar na mesma ordem, deixa eu jogar aqui o nome cá para o final e novamente executar. O resultado é exatamente o mesmo. Mas olha o tamanho disso. Não é ruim de ler? Não é bom aos olhos. E se não é bom aos olhos, o Python não gosta. Esse é o lance. O Python ele preza por legibilidade e isso aqui não é tão legível assim. É um pouco mais difícil. Você tem que ler uma linha inteira de sei lá quantas colunas para chegar a uma conclusão do que isso aqui está fazendo. Realmente. Ok? Por isso, esse método está caindo em desuso, mas você com certeza vai se deparar com ele, principalmente em programas que ainda rodam em Python 2, de 5 anos atrás, de 10 anos atrás, de 15 anos atrás. Não tenha dúvida, você ainda vai ver muito isso por aí, mas nos seus programas, naquilo que você estiver criando, use um dos próximos. E vamos ver quais são os próximos. Para o segundo estilo de formatação, a gente tem uma evolução considerável. Existem ainda algumas semelhanças, mas pelo menos do ponto de vista de legibilidade, as coisas melhoram. Nós ainda vamos usar as mesmas 3 variáveis, age, name e job, e agora a gente vai fazer as coisas um pouquinho diferente. Novamente, aqui a gente vai conseguir fazer as coisas em 3 formatos diferentes. O formato 1 dentro desse estilo é a mesma string, só que aonde você tinha os percentuais S, você agora tem só abre e fecha colchetes. É só isso. Deu uma melhorada, na minha opinião, deu uma melhorada. A grande diferença é, veja bem, isso aqui por si só é uma string, ok? Como ela é uma string, você pode usar uma função nela. Ela é um objeto do tipo string e você pode usar uma função que todo objeto do tipo string tem, que é o .format. Essa função faz exatamente isso que o nome dela sugere, uma formatação da string que está vindo aqui antes desse ponto, beleza? Então você tem o objeto string, que é o que está entre esses 2 parênteses, você dá um ponto e invoca uma função, um método que age sobre objetos do tipo string, tipos de dados do tipo string. E os parâmetros que você passa para essa função, assim como você tinha lá o print, você passa um parâmetro, vírgula, outro parâmetro, na função format você também pode fazer o mesmo. Você passa uma quantidade indeterminada de parâmetros. A única questão é que eles têm que ser a mesma quantidade de abre e fecha colchetes que existem aqui. E o que ela vai fazer é exatamente isso. Pegar o primeiro, colocar no primeiro, pegar o segundo, colocar no segundo, pegar o terceiro, colocar no terceiro, o quarto no quarto, e assim sucessivamente. Então vamos ver como que isso se comporta. Exatamente como a gente previa, Charles Xavier tem 60 anos de idade e ele é o líder dos X-Men, beleza? O formato 2, ele segue uma linha um pouco parecida com aquela linha do que a ordem não importa. Na verdade, é que a ordem ainda importa. A única diferença é que você não precisa de colocar eles aqui na ordem que eles têm que aparecer aqui. O que você faz é falar dentro da string qual é a ordem que você quer usar de acordo com o que você passou aqui. Então veja que antes, a ordem para mim é nome tem que vir primeiro, idade tem que vir depois, e a ocupação, né, o trabalho tem que vir em terceiro. Mas aqui eu não passei nessa ordem, eu passei o trabalho primeiro, o nome depois e a idade por último. Bom, já que eu fiz isso, não sei por que eu fiz isso, mas é uma possibilidade que o Python me dá, então aqui, dentro do abre e fecha colchetes, eu tenho que falar
qual é o índice, qual é o número que eu quero, qual é a ordem do parâmetro. Como o nome, para mim, é o que tem que aparecer em primeiro lugar, e ele aparece em segundo dentro desses parâmetros, aqui o índice é do mesmo jeito que nós vimos lá nos iterables, né? Então, o primeiro é 0, o segundo é 1, por isso que tem 1 aqui. Aqui eu quero a idade, e a idade apareceu em terceiro. Então, o primeiro é 0, o segundo é 1, o terceiro é 2. Então, por isso que eu tenho 2 aqui. E aqui, para mim, é o trabalho. Como o trabalho é o primeiro elemento, o primeiro é 0, eu tenho 0 aqui. Beleza? É só isso. É uma forma de... A ordem aqui não importa, mas eu faço referência a ela usando o índice dela, claro, sempre começando a contar índice a partir do 0. Beleza? Vamos dar um play e ver o que dá. Exatamente o mesmo resultado, então funciona. Formato número 3, que na minha opinião, se você está usando a função format, é o ideal, é o que você deveria usar, porque é o que torna as coisas mais legíveis. No entanto, como nós vimos aqui com a operação de substituição usando o módulo, ele tende a resultar numa linha um pouco maior. Então, talvez se você está fazendo uma substituição usando muitos parâmetros, né, sei lá, 10, 15 variáveis, vai ficar um pouco ruim de ler o resultado final do seu código, né? Então, tem que ter uma certa sabedoria em como usar isso aqui, beleza? Mas, de qualquer forma, é exatamente a mesma ideia. Só que agora, em vez de deixar vazio ou de usar a posição do argumento que você vai passar dentro da função format, você usa um nome. Novamente, você usa um nome de parâmetro. Antes era um nome que seria indexado dentro de um dicionário, e agora é um nome que é o nome do parâmetro que você passa para a função. Aqui vale fazer uma observação. O Python aceita que você passe parâmetros para funções de duas formas. É a forma que a gente vem utilizando até hoje, que é simplesmente jogando ele na ordem que ele tem que a função espera receber e processar aquele parâmetro. Outra forma é você dando um nome para o parâmetro, e a função dentro dela faz o processamento daquele nome. Isso é um conceito, está um pouquinho distante, nós vamos explorar também, isso é um conceito associado a funções ou métodos, mas não vem ao caso, não se preocupe com isso agora, não é o foco, novamente, foque na sintaxe. Então, se você cria aqui 3 parâmetros, um chamado nome, um chamado idade e um chamado ocupação, você pode passar nome, você pode passar idade, você pode passar ocupação. E a substituição feita pela função format dentro dessa string vai ser o quê? Exatamente o que você queria, beleza? Espero que tenha ficado claro, mas, na minha opinião, esse ainda não é a forma ideal de se trabalhar com substituições de string. A forma que eu mais gosto e a que eu recomendo que todo mundo use é o próximo, que é o terceiro estilo. Vamos dar uma olhada. O terceiro estilo é algo que a gente chama interpolação com f-strings. F-string é uma string um pouco invocada do Python. A única diferença dela para uma string normal é que antes de você abrir o parênteses para escrever a sua string, você coloca um F na frente, exatamente como você vê aqui. Okay? Por isso, obviamente, que o nome é f-string, porque vem um F e depois vem a string. A ideia, a lógica é muito simples. E olha como que essa linha é muito mais curta do que tudo que você viu até agora. Basicamente dentro da sua f-string, você abre colchetes, coloca o nome da variável na posição que ela vai entrar, continua escrevendo a sua string, coloca o nome da variável na posição que ela vai entrar, continua escrevendo a sua string, coloca o nome da variável na posição que ela vai entrar. É só isso. Você já tem as variáveis. Os nomes das variáveis são name, age e job. Você não tem que escrever mais nada depois que você fecha a string. É enquanto você está escrevendo a string, você passa para ela, ou passa para o Python, quais são as variáveis que já existem dentro do seu código que devem aparecer ali naquele momento, quando ele estiver criando essa variável texto. É muito simples, é muito fácil, não é? O maluco é brabo. Vamos rodar aqui e ver o que vai acontecer? Exatamente o que a gente esperava. Charles Xavier tem 60 anos de idade e ele é o líder dos X-Men, beleza? Além disso, a f-string te possibilita fazer uma coisa que nenhum dos outros 2 estilos que eu mostrei até agora possibilita, que é o processamento direto, já dentro dela. Suponha que você não tem uma variável, como é o caso aqui. Eu quero printar na tela quanto que é 1 mais 1, certo? Mas eu não tenho 1 mais 1 salvo em nenhuma variável. Eu não tenho nada para colocar aqui dentro desses colchetes. O que eu posso fazer? Somar 1 mais 1 direto. E o resultado vai ser exatamente o que eu esperava. O Python vai primeiro resolver isso aqui, substituir isso como uma string dentro da minha f-string e depois vai executar o método print com essa string maior, beleza? Uma outra forma, vamos ver aqui mais outro exemplo, se a gente quer calcular o IMC de alguém que tem 1,80 m e 75 kg, qual que é a fórmula do IMC? É
peso sobre a altura quadrada. Nem sei se é isso, mas enfim, a conta que eu quero fazer aqui é essa. E é perfeitamente possível fazer isso com uma f-string. E veja que ela já coloca o resultado para mim como ponto flutuante. E para terminar, a gente pode voltar inclusive no primeiro exemplo aqui, que era aquela composição de nome, né? Você tem uma variável chamada nome, você tem uma variável chamada sobrenome, e você quer criar um nome composto dentro de uma string. Okay? Como que a gente faz isso? Bom, a string que eu quero ter printado no final é o nome completo é nome, espaço, sobrenome. Como eu já tenho nome e já tenho sobrenome, não é necessário para mim criar aqui uma terceira variável chamada nome completo, eu posso usar simplesmente o nome e sobrenome e printar isso na tela. Veja que o processamento se dá da seguinte forma. Tudo que está entre os parênteses vai compor a minha string. Então, qualquer espaço que apareça aqui também vai compor a minha string. Eu posso simplesmente usar o nome. Ainda estou dentro da minha string, porque isso aqui vai ser um processamento feito pelo Python, e o processamento aqui é simplesmente substituir a string que está salva dentro da variável nome, que está aqui, dentro da minha f-string que eu estou montando, seguido de espaço, seguido de sobrenome, certo? As coisas ficam muito mais simples. Vamos dar um play novamente. Então, o nome completo é Charles Xavier. Simples, não é? É muito mais fácil. Eu acho isso aqui muito mais fácil de ler do que coisas como isso aqui ou isso aqui, certo? Então foi um upgrade muito interessante que o Python ofereceu à f-string, porque ela te permite fazer substituições mais simples. Olha o tamanho dessa linha, como ela é muito mais direta ao ponto, você lê já entendendo o que vai acontecer. E, além disso, te dá essa funcionalidade de fazer um processamento com, seja valores literais, né, imediatos, por exemplo, que eu estou somando 1 mais 1, né, não estou fazendo nenhum processamento com nenhuma variável, ou também poderia ser com variáveis, né? Caso, por exemplo, o valor 1 tivesse salvo numa variável chamada A, eu poderia somar A mais A aqui e teria o mesmo resultado que eu obtive. Então são vantagens muito interessantes da f-string, e esse é o formato que pelo menos eu uso diariamente e vejo outros colegas, né, programadores em Python usar também, é o que eu recomendo. Olha só, antes de acabar, eu só quero cumprir a promessa aqui, eu vou voltar nas strings que são formatadas usando o método de substituição, só porque eu disse anteriormente que eu iria fazer uma menção aqui o que é esse percentual S e tal. Como eu disse, o link explicando isso melhor está aqui embaixo, o link é em inglês, tá, gente? Python é desenvolvido por programadores que falam inglês, então a documentação está toda em inglês, mas basicamente existe uma lista de substituições, né, de conversões, melhor dizendo, que o Python faz antes de realizar a substituição. Quando você bota S, você está dizendo ao Python que você quer converter esses valores aqui primeiro para string e depois fazer a substituição, o que é o mais normal. No entanto, suponha que, por exemplo, esse age aqui é 60 e você quisesse converter isso para ponto flutuante, para um número decimal, por algum motivo. Não faz muito sentido na questão da idade, mas enfim, só a efeito de exemplo. Você poderia usar aqui o F minúsculo. Acho que o F maiúsculo até funciona também, mas o F minúsculo. E se a gente rodar, repare que antes você tinha que Charles Xavier tem 60 anos, e se a gente rodar agora, você tem 60.0000 anos. Então você primeiro converteu o dado, né, que está gravado na variável age para ponto flutuante, e depois você transformou essa conversão, né, esse dado convertido numa string, e a string vai ser 60.0, e aí sim você colocou isso dentro da string que você está montando aqui, certo? Então tem uma lista extensa, eu sequer lembro todos de cabeça, e como eu disse, isso já caiu em desuso, mas essa lista existe, o link para ela está na descrição do vídeo, você pode ir lá e se deleitar, ok? É isso, esse foi o vídeo sobre manipulação de strings, um pouco extenso, talvez um pouco tediante em alguns momentos, eu sei, eu também já passei por isso, mas, como eu disse, string é algo muito importante, basicamente é o tipo de dado que você mais vai trabalhar, porque afinal de contas, quando você está construindo um programa, você quer que ele se comunique com o usuário, apresente informações para o usuário. A forma que a gente tem de fazer isso é usar strings e colocar textos na tela, enfim, labels, textos, seja lá o que for, para que o usuário entenda o que o nosso programa está fazendo. Quando você vai gerar logs, quando você vai gerar outputs, tudo é através de string. E é por isso que é tão importante. Beleza? Galera, mais uma vez, curte, comenta, compartilha, interage. Isso é muito importante para mim, isso me mantém motivado, isso ajuda o canal a crescer. E isso informa ao santo Deus do algoritmo do YouTube que você está interessado no meu conteúdo e que você quer receber mais dele. Por isso que é tão importante. Dá essa força. Valeu? Obrigado. Te vejo semana que vem. Tchau!